A designação do Lula ali como pai dos pobres representa bem a realidade dele, você acha? Olha, eu acredito que sim. Não sei se você viu, mas ele fez uma viagem ali, uma turnê pela Europa agora. Aí lá em Portugal, a Janja comprou pra ele, numa loja chiquérrima, uma gravata de R$ 1.100. Você acha que alguém que é pai de uma classe que é pobre usa uma gravata desse preço? Assim, quem prega pobreza não é a esquerda, é a direita. A gente preza para que todo mundo tenha acesso a tudo. Você não acha que é um pouquinho de hipocrisia você se portar dessa forma? Oi moça, bom dia, eu posso te fazer uma perguntinha rápida? Pode. Você acha que a designação do Lula como pai dos pobres condiz com a realidade? Ele representa bem essa galera aí? Ah, não. Quero Não, participar, não. Por quê? Porque é sobre o Lula e você não quer falar mal dele? Ah, eu não gosto de conversar sobre política. Ah, tudo bem então. Boa aula. Tá bom, obrigada. Valeu. Bom dia, moço. Tudo bem? Posso te fazer uma perguntinha rápida? Tudo bem? Sobre o Lula, você acha que a designação dele como pai dos pobres condiz com a realidade? Ele representa bem essa galera aí? Acho que sim. Ele disse que a classe média, por exemplo, já disse que ostenta muito. Mas não sei se você viu que ele viajou agora, fez uma tem esse turnê problema. europeia ali, e a Janja comprou pra ele uma gravatinha humilde de R$ 1.100, que é quase um salário mínimo. Você acha que alguém que é pai de pobre usa uma gravata desse preço? Não é muito normal, né? Alguém fazer esse tipo de coisa. Quando ele deu o discurso lá também de que a classe média ostenta muito, ele deu esse discurso usando um Rolex de R$ 80 mil no punho. Sim. É complicado. Eu acho que ele tenta representar, mas no final ele acaba falhando porque ele é que nem todos os outros políticos. Sim, no final das contas é só hipocrisia, né? Porque não adianta na teoria você dizer que é algo que representa uma galera, sendo que você é o oposto daquela classe na prática, na vida real, né? Que é essa. Obrigado pela sua opinião, viu? Boa aula. Ô irmãozão, posso te fazer uma perguntinha rápida? Sobre o Lula, você acha que a designação dele como pai dos pobres condiz com a realidade? Rapaz, eu acho que não. Por quê? Aí eu não sei. Assim, basicamente eu tô procurando gente aqui que ache que é, né? Porque na prática é isso mesmo, né? Ele acaba não representando. Não sei se você viu agora, mas ele viajou uma turnê lá pela Europa e a Janja, a esposa dele, comprou pra ele uma gravata de R$ 1.100, que é quase um salário mínimo. Só uma gravatinha, aquele pedacinho de pano aqui. Sim. Pai dos pobres não usa uma gravata Não desse usa, preço, não. Certo, é isso aí. Valeu pela sua opinião, Valeu. viu? Bom trabalho. Valeu, obrigado. De nada. Bom dia, moço. Posso te fazer uma perguntinha rápida? Ela tá atrasada. Posso descer com você, rapidola? Não. Tudo bem, então. Obrigado. Boa aula. Hoje não está rolando. Bom dia. Posso te fazer uma perguntinha rápida? Olá, bom dia. Tudo bem? Sobre o Lula, você acha que a designação dele como pai dos pobres representa bem a realidade dele ali, a prática? Achei que só pra sombra aqui. O pessoal tá bem a minha. Ah, sim. Não, fica à vontade aí. Aqui, ó. Pode falar. Repete a pergunta, por favor. A designação do Lula ali como pai dos pobres representa bem a realidade dele, você acha? Olha, eu acredito que sim. Tipo, não é à toa que eu acredito que ele ganhou a eleição de 2022 exatamente por esse conhecimento popular dele. Porque eu acredito que, por mais que o Lula não esteja tão centrado na esquerda, ele é o mais próximo que a gente consegue eleger ele no estado que o Brasil está atualmente. Então, assim, por mais que ele não seja a melhor opção para a esquerda de fato, ele ainda assim é o melhor que tem. Não sei se você viu, mas ele fez uma viagem ali, uma turnê pela Europa agora. Aí lá em Portugal, a Janja comprou pra ele, numa loja chiquérrima, uma gravata de R$ 1.100. Você acha que alguém que é pai de uma classe que é pobre usa uma gravata desse preço? Assim, quem prega pobreza não é a esquerda, é a direita. A gente preza para que todo mundo tenha acesso a tudo. Então, assim, se ele tem condição, ele trabalhou, ele compra.
Da mesma forma que ela trabalhou, ela compra. Você não acha que é um pouquinho de hipocrisia você se portar dessa forma? Você já deve ter visto também que ele faz críticas diretas à classe média ostentar muito. E a gente sabe que a classe média não é a classe rica. É quem, como você disse, tem acesso às coisas. Sim. E ele faz uma crítica assim, meio que trava uma guerra contra essa galera. Do tipo, vocês estão ostentando demais, vocês têm 2 televisões em casa. Ele chega a falar isso. E no discurso que ele fala isso, ele tá com um relógio, um Rolex, de apenas R$80 mil no punho. Você não acha que aí... é no mínimo assim, um tiquinho de hipocrisia isso aí? É questão de prioridade, sabe? Assim, pra ele talvez o Rolex de 80 mil não faça muita diferença, porque ele tem dinheiro. Pô, mas quando você diz lutar por uma classe que não tem dinheiro, e aí você ataca a classe que tem o que você falou, que é acesso a pequenas coisas, né? Nem rica assim, não tá ostentando nada. Ter 2 televisões em casa, o Lula tem um relógio de 80 mil. Quando ele fala isso, que é problema a galera ter 2 TVs em casa, que não chegam nem aos pés do que é um Rolex. Esse posicionamento dele. Pois é, mas então, ele falou, considerando minha boa fé de te falar que é verdade. Só falar assim que esse pronunciamento em específico eu não vi. Mas assim, pelo que eu acredito, é que não é porque uma pessoa tem condição que ela não possa falar das classes mais pobres, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você não acha assim que, por exemplo, a prática dele em relação à teoria é hipocrisia para além dele próprio, assim, das medidas que o governo adota? Porque ele disse que aumentaria o salário mínimo, você viu, né? Aumentou R$18, de 1.302 para 1.320. Só que ele aumentou os salários da alta cúpula da política, que já ganhava bem pouco, assim, coisa de R$39 mil, ele aumentou só para um pouquinho a mais, assim, 46 mil, o que dá uma faixa de R$7 mil. Pra mim isso é, assim, no mínimo hipocrisia. Pra você não? Foi o que eu falei. O Lula, ele não é totalmente de esquerda, ele tá mais voltado pro centro. Então, assim, ele não serve só a pobreza, mas também como a elite, porque a gente tem que ter noção de que quem comanda o país, na verdade, não é o presidente, é a elite, né? Porque... ele faz parte da elite, né? A autoridade pública mais importante e relevante no país. Acho que fazer parte da elite, assim... Não sei, de fato. Por exemplo, essa medida que eu te citei não representa isso? Ele aumentar o salário dele próprio, dos ministros do STF, e não aumentar o do pobre de verdade de uma forma relevante? Acho que assim, quando eu falo de elite, eu falo de uma pessoa bilionária. Não falo tipo, de uma pessoa que ainda trabalha. Mas essa galera que ganha o que eu tô te falando aqui, ela já faz parte do 1% mais rico da sociedade. Eu falo da galera que, tipo... tá preocupada com nada, sabe? Que, tipo, fica em casa e o dinheiro dela trabalha pra ela. Porque a partir do momento que, mesmo que você ganha 100 mil por mês, a partir do momento que você ainda precisa trabalhar, você ainda é classe trabalhadora. Gostando ou não, mesmo que, óbvio, que tem uma pessoa que trabalha e ganha um salário mínimo, são 2 realidades totalmente diferentes, porque 100 mil é muito dinheiro, mas querendo ou não, aquela pessoa ainda... é trabalhadora. Você acha que o Lula, se ele não estiver na presidência, ele é um trabalhador nessa sua lógica assim? Porque o dinheiro trabalha para ele também. Sim, é porque o Lula já tá na política tem muito tempo. Então assim, Mas quando ele não era presidente, quando ele estava sem mandato ali, ele saiu da cadeia e tal, ele ficou como presidente de honra do PT. Não tá trabalhando, né? O dinheiro dele tá trabalhando para ele e o nosso dinheiro, por meio de fundo partidário, tá pingando na conta dele lá sem ele fazer nada. E da mesma forma a gente fala isso com qualquer presidente. Sim, e não tá errado? Tá, mas assim, é uma coisa muito complicada de se falar porque a gente tem que ter noção de que a nossa sociedade atual, a maioria é de direita. Tipo assim... Você acha? Sim. Não é à toa que o Bolsonaro fez o que fez e ainda assim bateu de frente com o Lula. Na posição que o Lula tava e na posição que o Bolsonaro tava, era totalmente desfavorável para ele. Mesmo assim, teve um pau a pau. E a gente viu o que aconteceu na Esplanada quando o Lula ganhou a eleição. Então, assim, as coisas não são tão simples. E a sociedade é uma coisa muito complicada pra gente explicar assim como isso ou aquilo. Mas isso que a gente está tratando aqui é bem objetivo. Eu concordo com você que o problema, de forma geral, é mais complexo. Sim, mas isso de hipocrisia, por exemplo, de a gente apontar assim, o Lula é considerado o pai dos pobres, mas ele age de determinada maneira que vai no sentido contrário disso. Dá pra gente chegar à conclusão fácil de que é isso, né? Hipocrisia, no final das contas. Não acredito que seja hipocrisia, porque foi o que eu falei, né? Ele não só governa para os pobres, ele não é totalmente voltado para a esquerda, que
acolhe de fato e nos dá o que a gente precisa ter. Cara, mas só pra gente voltar pra fechar aqui nesse ponto. Quando ele fala que é problema você ter 2 televisões em casa com relógio de 80 mil no braço ali, no punho, não te incomoda? Não é hipocrisia? Foi o que eu falei. Eu não vi ele falando isso, eu não cheguei a ver. Você tá tentando dar uma fugida. Eu posso te mostrar aqui agora, se você quiser. Você quer ver? Quero. Eu vou te mostrar aqui. Porque então. assim, de fato é uma coisa muito complicada. Eu acho que tá até aberto aqui, só que eu abri ainda agora. O próprio vídeo aqui, Lula critica a classe média no Brasil, padrão de vida acima do necessário. Aí ele tá com esse relógio. Lula sobre classe média, ostenta um padrão de vida acima do necessário. Aqui na América Latina, sabe, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Tem um limite que pode me contentar como ser humano. Eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala. Uma televisão já tá boa. Ele tá fazendo uma crítica nesse sentido, tanto da televisão, colocando de forma concreta o que seria isso, a classe média ostentar mais do que precisaria, mas ele faz parte dessa galera que ostenta mais do que precisa. Eu acho que você concorda comigo que ninguém precisa de um relógio de 80 mil reais, né? É mais do que você precisa. Eu acho que o mais que você precisa pode ser tanto porque você não tem condição de ter aquilo e você tem algo que você não tem condição, e é diferente de você ter condição e você ter. Porque se eu não então os bilionários ali não estão dentro do problema na lógica que você está apresentando agora, porque eles têm condição de ter tudo que tem. E eles têm tudo que eles têm. Tipo, um bilionário então não é problema tem na sua roupa visão. de mais de R$1 milhão, uma roupa. O que pra mim é um problema, mas nessa visão que você está usando para defender o Lula, se aplicaria a eles também. Não é uma visão dá só para defender o Lula, dá para defender o bilionário. É diferente a gente falar de uma pessoa que trabalha e é diferente de falar de uma pessoa que é tipo bilionário, porque assim... mas um bilionário, por exemplo, como o Bill Gates, ou como o criador da Apple ali também, que criaram coisas disruptivas, assim, coisas que mudaram totalmente a realidade. Você não acha que essas pessoas trabalharam para chegar onde estão? Trabalharam, só que assim, quando a gente fala de 1 bilhão, é muita coisa. Sabe, tipo, 1 bilhão é muita coisa, assim. Mas eu concordo com você nesse sentido, então... é muita coisa mesmo, e a gente deveria ter uma forma de minimizar essa desigualdade com base em quem é bilionário, tem muito dinheiro e quem tem pouco. Mas o Lula, por exemplo, ele trabalhou só na iniciativa pública praticamente ali, ganhando do nosso dinheiro, por meio do que a gente paga para o Estado, e no final das contas eu vejo como mais problema ele falar isso ganhando do nosso dinheiro do que alguém que na iniciativa privada construiu sua carreira, ganhou dinheiro e promoveu muito benefício para a sociedade, criando coisas disruptivas assim, tipo a Apple e o Windows. Sim, nessa parte eu concordo, só que a gente tem que entender que, como eu falei, né, na minha visão o Lula não é o melhor presidente, porque eu de fato sou de esquerda, então assim, mas foi só uma solução que era tipo o que a gente tinha para tirar o Bolsonaro do poder, porque assim, o que o Brasil virou no governo do Bolsonaro foi uma coisa assim surreal, que a gente tipo decaiu muito em 4 anos de governo e a gente quase teve um segundo mandato dele, do jeito que foi, e quase teve um segundo mandato. Então assim, a gente tem uma sociedade que já está meio fragilizada emocionalmente, porque o Bolsonaro ele fez a carreira dele inteira na fake news. E assim, isso não é mais... é revoltante e também é muito triste, sabe? A gente saber que é uma coisa nacional, assim, do país inteiro caiu num conto desses, assim, é decepcionante até. Mas isso é meio que culpa da... meio assim para dizer o mínimo, culpa da gente mesmo, né? Dos eleitores, que resumem, por exemplo, uma eleição em primeiro turno que tinha diversos outros candidatos a Lula e Bolsonaro. Sim. Tanto quem vota no Lula alimenta que quem não gosta tanto do Bolsonaro, mas gosta muito menos do Lula, vote nele, quanto vice-versa ali. Vai se concentrando assim. Um e outro é a única medida para combater um e outro ali. Só tem os dois como alternativa, mas é mentira. Na esquerda tinha o Ciro, mataram o Ciro, na direita tinha tantos outros, lá tinha o cara do Novo, tinha o Moro, tinha várias opções em ambos os lados. Eu acho que sim, acho que as pessoas elas acolhem muito um político e fica grudada naquele. Assim, e defende ele a qualquer custo. Se não for ele, sim, é exatamente esse o problema, porque o político ele vai errar muito mesmo, porque assim, a gente está longe de ter um bom exemplo no governo, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, principalmente do Bolsonaro,
Mas assim, o Lula, ele também não é um santo que a gente tem que falar assim, nossa, ele não erra, ele não fala merda, sendo que ele erra, assim, e fala merda. E tá sujeito a errar e falar mais merda ainda. E o problema é a gente saber peneirar as coisas e entender também que muitas coisas que a gente escuta não é da mesma forma que ele quis expressar. Tipo assim, óbvio, que depois eu pesquiso esse negócio do Lula e tipo assim, se ele tiver realmente falado isso do jeito que você me contou, óbvio que ele tá errado, né? Porque tipo assim, a classe média, querendo ou não tá passando fome, mas óbvio que também não tá luxando, mas Sim. assim, a gente ainda é ser humano, a gente ainda tem o nosso desejo de ter uma qualidade de vida. 2 TVs em casa mesmo é uma crítica assim bem Então, baixa, aí, né? tipo, se ele de fato ter falado isso, é sim um problema. Pois é, mas pesquisa lá que você vai ver que ele critica esse fato baixo, assim, de 2 TVs e sobre, de forma geral, como eu te mostrei aqui, a classe média ostentar demais. Aí ele sintetiza nesse exemplo. E, tipo, a gente sabe que ele ostenta demais com base no que a gente conversou. Mas é isso, obrigado pela sua opinião e boa aula, viu? Obrigado. Até mais. Tchau. Tchau.